Os chapéus da Suelen Sartorato. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, meu amor? Melhor agora, eu tô... E você tem um convidado? Nossa, e Curiosíssima. maravilhoso, porque na verdade os chapéus são dele. Ah, Henrique Mendes, que Maravilhoso. é especialista em chapéus. Isso, exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você faz os chapéus? Ou você ensina a usar os chapéus? Como é que é o seu trabalho? Eu faço também. Na verdade, o core é poder personalizar os chapéus. Eles vêm pré-pronto e a identidade do que eu faço é justamente na personalização deles. Então, eu pinto, eu queimo, eu corto, eu rasgo, eu modifico todinho o chapéu. Você já fez uma pauta aqui para mulheres com a Pamela? Ainda não. Já tem um tempo? Ela Ainda fez não. uma pauta com uma pessoa que fazia esse trabalho que é muito interessante, É muito bonito, Su? né? É muito único, isso que é interessante. A gente estava até conversando a respeito disso, porque os chapéus, eles estão conectados com a nossa essência, com o nosso estilo, com a nossa identidade. E eu acredito que a gente tem que resgatar isso na nossa vida, né? O Simar pediu para eu ficar aqui. Então, Deixa vamos eles, lá. não fica na frente e tal. Então vamos lá. Vamos lá, Quero meu aprender. amor. Acredito que ele tem até algumas ideias interessantes para poder fazer a medição e encontrar o chapéu certo, né, Henrique? Exatamente. Acho que a gente pode até fazer essa dinâmica contigo hoje, Rê. À vontade. Olha só, então vamos lá. Vamos Bora lá. lá. Isso. Bom, o primeiro passo, na verdade, que é onde todo mundo tem muita dúvida, é o tamanho do chapéu. O chapéu tem tamanho. E esse é um dos fatores principais, onde quando você vai numa loja varejista, muitas vezes não tem alguém capacitado para medir o tamanho. Então você acaba comprando o chapéu do tamanho errado. E aí por isso você não usa, porque está o tamanho errado. Imagina você comprar um sapato com tamanho errado, você não vai usar. Verdade. Uma calça, uma camiseta, chapéu não é diferente. Então é realmente um acessório que precisa de um cuidado maior. É um acessório que precisa de uma atenção de alguém que saiba te orientar. Aham, Para medir é muito fácil. Dá para medir com uma fita métrica. aham. Você só passa em volta da cabeça, 2 dedos acima aqui da sobrancelha. Eu posso mostrar até se quiser. Gente, o que vocês combinaram? Sabe? Do jeito que vocês isso combinaram, mesmo, eu então sei. Tá bom. lá. Então eu já vou mostrar porque fica fácil, né? É bem fácil, gente. Você pode fazer em casa mesmo, sozinho. Só passa em volta da cabeça, 2 dedos acima da sobrancelha e você já vai saber. Que Bem fácil legal. mesmo, né? E olha só que interessante, Rê. Essa medida é exatamente para a gente saber como encontrar o tamanho do chapéu. Então, na parte interna do chapéu, a gente tem ali o número, né, que vai ser identificado com o tamanho da sua cabeça. Isso é que é interessante. Então, cada pessoa vai ter ali o tamanho da copa de acordo com a sua medição. Perfeito. Então, na loja, você vai, faz a medição, encontra o tamanho exato para ele não ficar solto ou então muito para baixo, né, Henrique? Como você estava mostrando, quando o chapéu ele entra muito, né? Ele não pode também cobrir as orelhas. Sabia disso? Não. Rê? Olha só que legal. Eu vou pegar até um chapéu maior pra gente dar uma olhada nisso. Tá. Então, exemplo, esse daqui, ele tá bem do meu tamanho. Então, ele Aliás, você ficou ficou muito exatamente... bonita com ele. Obrigada. Pode até mostrar, Henrique, aquele adaptador, né, que é interessante, que dá pra gente colocar em qualquer tamanho ali. Exatamente. Os chapéus, majoritariamente hoje, eles são vendidos com um tamanho único. Então, um tamanho único é um tamanho 58 centímetros. O seu qual que deu? O meu é 55. Então já seria para ele, já seria... Já seria Errado. legal. Não, porque o dele Na é verdade, 55, daquele ali. o chapéu é vendido como 58? Isso, é geralmente- maior, é maior. Geralmente Exatamente. os chapéus sempre vêm no tamanho 58, os tamanhos hoje em dia, né? Tá. Antigamente as chapelarias trabalhavam com todos os tamanhos, exato. Mas isso é bom e é ruim, porque isso não dá uma flexibilidade e você tem que ter um estoque imenso. Então, Vocês assistiram o seriado Houston? Não assisti, eu Rê. já estive. Ele começou fazendo chapéu, ele fazia os chapéus da Jack Kennedy, né? É. Ele começou fazendo chapéu, se transformou assim num grande profissional da moda, né? E olha É, só que quero- interessante, aqui, quero ter Rê, e aqui, por exemplo, é esse detalhe, né? Então, se ele ficar muito solto, ó, percebe que ele tá saindo Frouxo. com muita facilidade. Ou então, se ele cobre a orelha, ele também está além do seu tamanho. Então, ele precisa se encaixar exatamente no tamanho da sua cabeça. Então, a medição ela é extremamente importante. Exato, ok? Uma dica importante é o chapéu estar rente à orelha ou no máximo um dedo acima da orelha para ele estar correto. E você usar o chapéu no meio da testa é uma maneira mais formal, uma maneira mais tradicional e dá para usar o chapéu assim também, mostrando um pouco a franja, fica uma proposta mais
casual. Ah, tá. E dá pra gente versatilizar e hoje é isso que a gente vai entender nessa pauta. Beleza. Então, exemplo, né? Como é que eu posso conectar o chapéu com os meus acessórios? Perceba, Rê, que eu tô numa vibe mais clássica. Então, esse chapéu, na verdade, ele também tem essa vibe que é um pouco mais até masculina, né, Henrique? Então, ele, na verdade, tem essa formação mais masculina, mas a gente consegue trazer exatamente por causa dos detalhes. Então, olha só como os acessórios, eles fazem parte dessa conexão onde eu posso transformar esse chapéu mais masculino ou mais feminino. Então, exemplo aqui, eu coloquei o detalhe do brinco para poder ali trazer um realce junto com o chapéu, mas se porventura eu quiser colocar aqui um colar mais comprido, é interessante eu trocar isso, né? Então, eu coloco um brinco menor, tiro aqui para conseguir fazer essa jogada, porque o chapéu ele já é uma informação, já é um acessório. A gente já tem o cabelo também como um acessório. Se eu colocar um brinco muito volumoso, um colar também muito volumoso, essa mistura aqui, ela vai brigar um pouquinho. Então, exemplo dali, né, que a gente está vendo nas fotos. Do lado esquerdo é uma vibe mais praiana, então ela deu uma ousada um pouco mais, né, com brinco, bem poderoso, óculos também, mas até faz sentido com o ambiente que ela está, que é mais descontraído, tem essa vibe realmente mais versatilizada. Agora, do lado direito, a gente já tem algo mais clean, algo que, por exemplo, é uma pessoa que vai trabalhar, esse seu trabalho, ele é um pouco mais divertido também, tem essa atualidade, ele é mais moderno, então dá pra gente fazer essa brincadeira. Coloquei o chapéu ali como um toque de moda e trago os acessórios um pouco mais delicados ou brincando com essa jogada exatamente para uma coisa não brigar com a outra. Muito legal, né? Muito legal. E fica muito bonito. E a mesma coisa, por exemplo, são os óculos. Então, olha só, eu já vou ter aqui o brinco como uma informação, o chapéu como informação. Se eu colocar o óculos, eu posso ter essa vibe mais criativa, então trazendo mais o toque de moda e fica lindo, né? Ficou Maravilhoso. Bonito. Eu tô me olhando aqui agora que eu vi que realmente ficou bem imponente, mas eu posso, por exemplo, não chamar tanta atenção para o óculos também e trazer algo um pouquinho mais clean. Se eu tenho mais essa vibe que não é tão fashionista, ó, percebe que já dá uma outra ideia. Então fica também sofisticado, mas não briga tanto porque ele tá bem próximo com a tonalidade da minha pele. Legal, né? Muito. E aí vamos lá entender também um pouco mais sobre essa ideia de uma próxima sugestão aqui, que é exatamente o que eu estou no meu look, que é com a junção da alfaiataria. Olha só que interessante, Rê. Aqui a gente fez uma brincadeira para que as pessoas percebessem que é possível você utilizar isso para um trabalho. Se o seu trabalho ele tem essa ideia mais criativa, funciona muito bem. E foi exatamente aquilo que eu trouxe hoje como produção. Mas eu também posso colocar uma ideia mais criativa. Vamos escolher um chapéu, Henrique, para colocar junto com esse daqui? Então vamos lá. Quer que eu segure, Sueli? Ah, eu quero, Rê, porque aí a gente trabalha todo mundo junto. Não, eu seguro e vocês ali Não, eu faço papel de cabide. Ai, meu Deus. Lá. Claro. Olha só que legal. Aqui a gente tem 3 peças, né? Então temos o blazer, conjunto básico, então, não tão básico assim por causa da cor, mas eu tenho o conjunto, tem aqui o topzinho embaixo e o short saia. Tá. E a gente pode trabalhar com detalhes mais ousados por causa da própria estampa, mas ao mesmo tempo com cores neutras, que fica super interessante porque o branco e o preto, ele é neutro, então isso conversa com um look que é mais chamativo, que tem uma cor um pouco mais vibrante, como eu posso brincar, por exemplo, com um look monocromático, ó. Olha só que legal. Em nuances diferentes. Sim. E olha esse detalhe, Rê, que coisa mais linda. Toque do Henrique. Olha isso. E é isso que realmente é esse trabalho dele, a personalidade da pessoa estampada no chapéu. Então aqui a gente trouxe uma proposta monocromática, trazendo aqui a ideia da alfaiataria para que a pessoa se sinta também sofisticada e tire aquela ideia, Rê, que às vezes o chapéu é somente country, né, Henrique? Que eu acho que às vezes as pessoas acabam... Exatamente. Geralmente o chapéu ele é usado mais na praia mesmo, né? Porque é onde as pessoas se sentem mais confortáveis. E é necessário. Exatamente. O chapéu... É uma proteção de barreira. Hoje em dia o chapéu, ele está mais ligado à moda, a estilo, à personalidade, a você mostrar algo sobre você, sobre a sua identidade, sem necessariamente falar
praticamente nada. Então você já consegue verdade. dizer algo sobre a sua personalidade sem abrir a boca. Porém, um ambiente de praia, um ambiente de sol, é realmente essencial esse acessório. Inclusive, ele nasceu pré-historicamente por conta exatamente de questões climáticas. Desde a pré-história já se usa chapéu. Há muito tempo já se usa. Muito tempo mesmo. Sim, porque lugares onde tem muito sol, você precisa de chapéu, certo? Para proteger a sua cabeça. Certo. Lugares onde é muito frio, Europa, continentes onde tem muito frio, também se usa chapéu. E o chapéu, ele inclusive se destaca frente ao boné, nesse caso, que também seria uma variação, porque você consegue trazer muito mais a sua personalidade no chapéu, entendeu? Então o chapéu ele é mais divertido, ele é mais autêntico, ele é mais criativo e ele realmente fala algo mais da sua essência do que o próprio boné, que é algo mais popular, né? E olha que legal, Rê. Por exemplo, esse daqui, ó, você percebe que ele tem um tecido que imita a lã, que ele traz mais esse toque invernal, né? Então, perceba que essa construção aqui desse chapéu, ele realmente tem mais essa ideia de aquecimento. Diferente, por exemplo, daqueles que são mais do de palha, né? Ou então até mesmo o próprio Panamá. Olha a diferença, né? Então, a característica dele acaba trazendo, sim, uma vibe mais verão e a outra mais invernal. Então, é importante a gente pensar também como que a gente vai utilizar esses chapéus na nossa vida. Se você, por exemplo, está começando a usar chapéus, tem uma dica super legal. Exemplo, né? Se eu estou começando, eu posso criar contraste, que é exatamente o que eu trouxe aqui, que é onde as pessoas estão realmente vendo a diferença. Como eu posso, por exemplo... Henrique, pega aquele último para mim ali, o pretinho. Por favor. Olha só, como eu posso colocar, Rê, algo que vai mais próximo da tonalidade do meu cabelo. Ah, que interessante. Isso é legal. Então, se você está começando, não sou eu, quero começar a usar no dia a dia. Então, você pode fazer a conexão com a cor do seu cabelo. Assim, o contraste, ele é menor, então aquele impacto que gera na visão, né, automaticamente quando a gente está observando, ele é mais sutil. Então, eu faço essa conexão com a cor do chapéu, com a cor do meu cabelo. Se eu quero já começar usando, eu vou para contrastes maiores e até mesmo cores mais coloridas. Quero começar sutilmente, vou dessa forma, mais conectada com a minha natureza. Perfeito. Que é bem legal. Um minutinho que eu já venho. Arrasou. Bora continuar, que tá muito interessante. É uma aula. Vamos é lá, uma Rê. aula. E ó, a gente vai trazer você também nesse look. Tá, só não quero pôr o chapéu que vai bagunçar meus cabelos cabeleira. Combinaram com vocês, mas não combinaram comigo. Olha só, meu não tem Deus, problema. Mas a gente faz isso outro dia. Sem problema. Hoje a gente então vai entender que você tá com um look super neutro, tá com um detalhe aqui mais esverdeado do calçado. Então a gente pode fazer aquela brincadeira também de combinar as cores entre si. Joia. Como você está com a maior produção do branco, exemplo, olha só que interessante, Rê, a gente não precisa colocar, mas só pra gente trazer como ideia. Lindo. Olha só que legal. Olha que lindo que ficaria, olha. Então, exemplo, né? Eu tenho aqui o calçado verde, que vai fazer essa combinação com rosa, e o look neutro branco para conseguir fazer a junção da roda de cores. Levezinho, gostoso. E é muito legal, né? Parabéns. E você percebe, Rê, que cada um tem um formato diferente? Sim. Então, eles têm nomes diferentes e também trazem propostas diferentes, né, para nossa produção. O Henrique estava até falando, que eu acho que é legal a gente colocar, Henrique, aquela diferença da parte anatômica, né, que tem esse daqui e esse daqui, olha só que legal. Às vezes as pessoas acham que porque tem uma cabeça um pouquinho mais altinha, acaba incomodando. Estava falando até com um dos meninos sobre isso. É muito comum. E olha só que interessante, algumas, olha... Tem esse desenho na parte superior, que é onde deixam realmente ali a parte da cabeça um pouquinho mais acomodada. Vem um pouquinho pra cá. Olha só que legal. Então, a gente tem essa parte aqui, que ela é mais altinha, e essa parte que ela desce um pouquinho mais. Quando a gente, por exemplo, tem uma cabecinha menor e ela bate nesse fundo... É ruim. Não, na verdade, assim, é o seu limite. É o Então, certo. bateu, é ali, ficou. E quando a cabeça é um pouquinho mais alta, já tem essa parte anatômica que fica super legal também. Muito bom, né? Abraça demais. a cabeça. E num país como o nosso, o chapéu é sempre bem-vindo, né, Suelen, né, Henrique? Sempre. É verdade. Sempre. Não é? E precisa, né, a gente ter chapéus diferentes, porque a gente vai para o ambiente de praia e tem grande dificuldade.
tem grande dificuldade de achar chapéus que, na verdade, você se identifique e se sinta diferente. Concordo. Cada pessoa é única e tem que ter um estilo único, tem uma personalidade única e um chapéu único faz todo sentido também. Para todo mundo, Claro. sem exceção, né? Senão fica todo mundo sempre igual, com chapéu igual e isso não é legal, né? Exato. É verdade. Na próxima dica aqui que a gente vai trazer Oba. é como utilizar o chapéu como ou uma conexão total do look, que foi o que a gente fez com o azul, Aham. ou colocar ele como um ponto focal. Olha só, mesma coisa que a gente trouxe aqui na sua ideia, né? Então, você tá com um look todo branco, Aham. e aí eu trago o ponto de cor para o chapéu. Ele vai ser o destaque, ele vai ser o protagonista. Opa! Ah, esse daqui é interessante a gente falar, né, Henrique? Sim. Que eu acho que é legal, que é pra guardar e não deformar o chapéu. Olha só. Ah, como se fosse um cabide de chapéu. É um suporte. Suporte. Para não amassar. Exatamente. Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, essa ideia do destaque. Coloca um look todo neutro, Aham. e o neutro, lembrando, pode ser o branco, pode ser o marrom, pode ser o preto, pode ser o cinza, que são cores neutras. E esse daqui vem como destaque, o ponto focal. Aham. Ou então eu faço como a segunda modelo, o color block. Então, ou seja, eu pego cores bem mais intensas, coloquei ali no look dela o rosa e o chapéu vem com uma cor de combinação que a gente fala que é a cor análoga, né? Que Eu tá gosto. do ladinho. E fica bem Legal. bonito. Bem bonito, Suelen. É criativo, a pessoa ela tem que segurar essa produção, mas é uma opção também que fica bem versátil e bem bonita. E a gente trouxe uma quarta dica também. Tem mais dica aí para vocês. Trazendo ainda Paleta, mais malha. para o nosso look, que é o tamanho do chapéu, mas não só o tamanho da cabeça, mas a aba do chapéu. Ó, meu querido. Olha só que legal. Aqui a gente tem duas modelos plus size. Aham. Percebe, Rê, que na modelo da direita, a aba ela é mais larga, o Sim. que conversa com a silhueta dela. Olha só que legal. Já na primeira, a aba já é bem mais pequenininha. Então você percebe que parece que ele está um pouco menor do que a estrutura do corpo dela? Sim. Então, ou seja, a aba também do chapéu faz diferença na hora dessa escolha. Entendi. Então, se eu sou pequenininha e coloco uma aba muito grande, a gente não tem uma muito grande aqui, mas, por exemplo, né, por exemplo, dessa foto, Rê. Tá. Olha só, ela é extremamente grande. Então, eu que sou pequenininha, posso parecer que estou menor ainda. Porque ela não está acompanhando a minha silhueta. Ela não está acompanhando ali É o tudo meu uma corpo. conversa, né? É uma conversa. Tudo uma conversa. Claro que a gente pode utilizar como um estilo. Então, eu quero ousar, eu quero trazer isso de uma forma como a minha característica, mas se eu quero trazer uma harmonia, eu posso usar exatamente essa ideia. Eu respeito a minha silhueta e eu trago o tamanho da aba de acordo com essa silhueta. E aí, onde a gente vê, por exemplo, Rê, que são os tamanhos, né? Vamos pegar uns tamanhos diferentes de aba, Henrique? Não é que eu acho que ajudo é a legal. segurar. Aí Por você vai favor. explicando. Tem Olha esse. só. Tem aí também, né? Levezinho de tudo. Levíssimo, né? Então, olha já a diferença, ó. Olha o tamanho dessa aba, o tamanho dessa aba. Tem até as medições, né, Henrique? Tamanho P, M, G. Exato. Eu particularmente considero uma aba curta, que seria até 5 centímetros, uma aba média até 8 centímetros e uma aba grande acima de 8 centímetros. E isso tem que acompanhar a altura da pessoa. Tá. Por exemplo, você tem uma estatura média, então você tem um tamanho muito bom, que consegue se adaptar a um tamanho de aba curta, média e até grande. Mas a pessoa que é muito grande, imagina ela com a aba muito curtinha, muito pequena. Fica desproporcional. Fica desproporcional. E a ideia é buscar um equilíbrio. Tá. Sempre é buscar um equilíbrio, nos chapéus não é diferente. E fica bem diferente na hora que você faz essas escolhas, exatamente para fazer essa conexão. Então, exemplo, se eu pego também uma bolsa muito grande e um chapéu muito grande, olha só como eu vou ficar tão mionzinha. Eu ia fazer essa pergunta. Estava esperando, porque quando você já falou aqui, a gente fez uma pauta sobre bolsa, você falou, tente ver a bolsa, o chapéu segue a mesma linha. A mesma linha. Exemplo, né? Se eu quero uma bolsa ali padrão para praticamente todo o biotipo e estatura, uns 30 centímetros, 35 centímetros é bacana. Tanto para baixa, média ou pessoas mais altas. Sim. Mas se eu sou muito baixinha, por exemplo, eu tenho 1,57. Se eu pego uma bolsa maior do que 30 centímetros e um chapéu também muito maior, eu vou me sentir menor.
Se eu não tenho problema com isso, ok. Por exemplo, eu vou Ótimo, na praia, ótimo. né? Eu quero me proteger, porque a aba ali tá sendo exatamente para minha proteção, então é funcional. Ou tem uma personalidade mais extravagante? Manda brasa. Manda brasa, sem Tá. problema nenhum. Tá. Então é só pensar nessa conexão. Dá para utilizar no dia a dia, que foi o que a gente viu hoje, com Sim. alfaiataria. Dá para eu colocar, por exemplo, com jeans. Olha só que legal. Vou colocar esses chapéus aqui. Aham. Quer que eu seguro? Eu seguro. Por dá favor, isso. amor. E olha só. Posso colocar um estilo mais clássico também. Esse daqui é o Panamá clássico. Pode. Extremamente. Então eu tô aqui com um jeans. Posso colocar uma calça jeans. Olha só que legal. Uma calça jeans, uma t-shirt básica, aqui o coletinho e o chapéu para dar aquela bossa, para dar aquele estilo. Isso daqui também se utiliza bastante em festivais de música, né? Onde o pessoal É vai mesmo. com uma ideia mais aberta, né? De um local aberto. E era uma das coisas que eu até estava falando com o Henrique sobre isso. Os chapéus ainda têm essa vibe de respeitar lugares abertos e fechados, né? É até legal você colocar o que você estava me explicando, Henrique, a respeito dessa vibe. Se o ambiente que você está, ele tem um espaço aberto, chamado open air, né? Então, como o chapéu hoje, ele tem muito mais a ver até com estilo, apesar de ter a proteção, então você foi querendo chamar a atenção, né? Você quis mostrar. Se então tem um espaço aberto, você está num ambiente fechado, você tira o chapéu. De repente, você está em um lugar que tem plateia, você de chapéu não vai ficar legal, você vai atrapalhar a pessoa de trás, não é Exato. legal, né? Você tira o chapéu, mas a partir do momento que você for para um ambiente externo, um pós-festa, alguma coisa nesse sentido, você pode usar Fique tranquilamente. com o seu chapéu. Por exemplo, um restaurante que tem a parte aberta, você pode ficar tranquilamente. Um restaurante que tem um ambiente aberto. Eu acho muito estiloso. O Instagram do Henrique é Chapéus e Estilo. E o Instagram da Suelen, Sue Sartorato, tem o site da Suelen, que é suelensartorato.com.br. Ela já vai falar do curso dela, mas a gente fez uma pauta muito legal sobre as tendências do verão, que vai num desses feriados. Eu não sei se é do dia 2 ou dia Eu 15. acho que é do dia 15, Rê. É do dia 15. É do dia uma 15. pauta muito legal. Inclusive, Suelen me deu uma sandália linda. Ai, muito obrigada. Usou Vou já? usar, ainda não, vou usar aqui. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. E os cursos? Você falou na nossa gravação, ainda Sim, vale a mesma? temos o curso sobre cores, que Isso está aí. aberto. Tem uma super promoção para as meninas que querem entrar agora. Então, você que quer aprender a começar a colocar cores no look, sair sempre do neutro, esse curso é para você, porque ele é super versátil e bem dinâmico, fácil para a gente trazer a prática do dia a dia. Rê. Perfeito. E Henrique, você é daqui, você tem loja aqui, ou é em São José? Como é que é? Eu sou de Mauá, na ABC de São Paulo. Ah, é? Um jeitinho tímido que ele tem, é a coisa mais encantadora. E Sim. você vende o chapéu, você aluga o chapéu, você personaliza, como é que é o seu trabalho? Sim, é uma loja online que já existe há 9 anos, desde 2013. Parabéns! É uma das lojas que está mais bem posicionada, está entre as 3 melhores do Brasil. Que legal! A gente faz um trabalho bem artístico e justamente o diferencial é a customização. São chapéus únicos para pessoas únicas. Então você entrega no Brasil inteiro? Entrega, envia no Brasil Provavelmente inteiro. deve pedir o tamanho e tal. Exato, O cliente entra em contato com a gente e a gente faz uma venda consultiva. A gente entende tudo, pergunta o ambiente que vai usar, pergunta sobre a personalidade. Tudo que foi falado aqui, a gente conversa sobre isso e encontra um chapéu perfeito para cada pessoa. O chapéu é um acessório muito legal, muito divertido, que eu convido vocês a ousarem, pelo menos se permitir. Quem se permite a usar chapéu, nunca mais para de usar. É um acessório muito legal, muito divertido. E com as dicas da Sueli a gente incorpora no dia a dia. Ela mudou de chapéu e Olha continua só. linda. Olha como fica legal, né? A gente mudou o modelo, já deu uma outra característica, totalmente diferente. Parabéns. Prazer receber vocês. Foi uma Prazer aula. minha, Até sempre. breve, viu? Até breve.